Vamos conversar agora sobre juízos. Os juízos, eles são a janela da alma. Essa é uma frase do Rafael Echeverría no seu livro Ontologia da Linguagem. E que são os juízos? Bom, precisamos retomar o tema de que somos observadores. Somos observadores diferentes e dentro de sermos diferentes, a gente está sempre emitindo juízos. A gente fala que os juízos são constitutivos do ser humano. Isto quer dizer, em outras palavras, que nós o tempo todo estamos fazendo juízos. Fazemos juízos. Se o dia está ensolarado, fazemos juízos. Se o dia está nublado, fazemos juízos. Se alguém passou, fazemos juízos. Se alguém não passou, fazemos juízos. O tempo todo. O tempo todo, de alguma maneira, parecerá que os juízos nos possuem. Eles vêm automaticamente. A gente não tem muita capacidade de filtrá-los. Eles acontecem e são uma das estruturas do que a gente chama de conversas privadas. Os juízos estão muito conectados com o mundo emocional. Então, os juízos, eles vêm e dependendo das emoções com que eu esteja, eles tendem a nutrir esse espaço emocional. Bom, e o que temos que aprender com os juízos? Eles são essenciais dentro do processo de coaching e dentro do processo de aprendizagem. Quando a gente fala que eles são a janela, é porque quando eu começo a olhar para os juízos que eu faço, eu posso começar a perceber o mundo emocional que estou habitando, mas não só isso. Eu começo a perceber que óculos eu estou usando para ver o mundo. Somos observadores diferentes, de novo, e eu vejo o mundo dado o observador que eu sou. Em outras palavras, eu sou um observador diferente e eu vejo o mundo dados os juízos que eu faço do mundo. Então, em termos de estudo da ontologia, grande parte do que se faz é estudar os juízos. E por isso eles são objetos desta conversação. Os juízos, eles funcionam como bússolas. Então, se eu faço um juízo de que uma situação é uma oportunidade, ele me dirige e me convida a ir nessa direção. Se eu acho que outra situação é uma ameaça, então eu fujo dele. Então ele tem um papel como de bússola. Dados os juízos que eu faço, eu me dirijo e construo certas ações e outras não. Agora, quem fala que estes juízos estão corretos, digamos assim, ou que eles estão adequados, ou que são oportunos? Tudo vai depender das distinções que eu tenha e da minha competência para fundamentar os juízos que eu faço. Tem pessoas que vivem de achismos. Eu acho isto, eu acho aquilo. Mas não faz um processo reflexivo sobre que juízos eu estou fazendo e como eu quero lidar com eles, como eu quero me conduzir com esses juízos. O processo de fundamentação de juízos é um processo reflexivo e estruturado que busca você tomar consciência de que juízos você está escolhendo e qual é o papel que esse juízo está fazendo na tua vida. Então, vou trazer um exemplo bem simples. Vou contratar uma pessoa na minha empresa e eu faço umas entrevistas. Faço avaliação, leio o currículo, faço dinâmicas de grupo, mas no final das contas eu vou fazer um juízo destas pessoas e vou tomar uma decisão. Como eu vou fundamentar estes juízos vai depender de qual é o meu propósito em fazer este juízo. Então eu vou fazer o juízo de que esta pessoa é competente e é a mais adequada para entrar na minha organização, neste caso da contratação. Eu tenho um propósito claro. Quais são os critérios com os quais eu estou comparando? Quais são os padrões? É o segundo critério da fundamentação de juízo. Então, clareza. Sim, eu tenho pessoas que eu quero uma pessoa que tenha esta e esta competência, que tenha esta e este desempenho. E eu vou buscar afirmações, que são aquelas
evidências e fenômenos que me permitam aferir este juízo. Então, eu vou buscar referências em antigos empregos dos candidatos, eu vou avaliar nas dinâmicas de grupo que comportamentos esta pessoa teve e eu vou buscar evidências. Então aqui estão os 3 primeiros passos: ter um propósito, ter critérios de comparação, ter evidências, ter clareza do domínio que eu estou avaliando, é o 4º, que significa eu tenho clareza que estou contratando uma pessoa para a minha empresa, que tem uma cultura particular, que é um domínio específico. E, finalmente, o 5º elemento para a fundamentação de juízos é abrir um espaço para ver se é possível fundamentar um juízo contrário. Então, por exemplo, se eu estou avaliando uma contratação, eu me permiti perguntar, bom, por que coisas eu não contrataria essa pessoa? Para fazer uma exploração, é uma expectativa de você avaliar ainda mais amplamente um juízo, se ele é fundamentado ou não. Agora, uma parte que é muito importante. Um juízo jamais será uma afirmação. Então, um juízo é sempre um juízo. O que significa isto? Que se eu tenho um juízo e eu fundamento esse juízo seguindo estes 5 passos rigorosamente, no final, eu vou ter um juízo fundamentado e não uma verdade. Então pode ser que eu contrate esta pessoa com todos esses fundamentos e ainda assim esta pessoa não seja adequada. Teve coisas que eu não vi, né? Então os juízos, eles sempre são juízos. Por que eu trago este tema? Porque na vida e dentro do espaço da ontologia, a gente percebe que nós confundimos juízos com afirmação. E este é uma das grandes fontes de sofrimento dos seres humanos. A gente acha que estamos falando de uma afirmação, ou seja, é uma evidência, é algo que é um fenômeno concreto, real, quando na verdade se trata de um juízo. Por exemplo, alguém, quando eu era criança, fez o juízo de que eu era tímida, ou que eu era indisciplinada, ou que eu era pouco talentosa, um juízo qualquer. E na minha escuta de criança, eu tomo este juízo não como um juízo, mas como uma afirmação. E tomo isto como uma afirmação porque quem emitiu foi meu pai, minha mãe, quem tem uma autoridade, quem são pessoas amadas. E eu transformo isto em uma afirmação. E eu passo o resto da minha vida sem tomar riscos de me mostrar nos meus talentos, porque sou tímida, sou pouco talentosa e sou indisciplinada. E monto toda uma coerência de vida em cima de juízos que me deram. No trabalho da ontologia, o que a gente faz é olhar para estes juízos, revisá-los, verificar se eles estão fundamentados ou não e nos libertar deles, reconhecê-los como juízos. É assim que minha mãe me olhava, esses eram os olhos dela, é assim como meu professor me viu e me avaliou. Isto não fala de uma verdade, fala de um juízo que ele tinha. Encontrar este espaço de liberdade nos traz uma liberdade gigante no viver. Por isso que os juízos são a janela. Nós, como bússola, se eu, por exemplo, se eu tive o juízo de que eu era indisciplinada e eu amo a minha mãe e eu quero agradá-la, eu me torno uma pessoa extremamente disciplinada. Pode ser que isso aconteça. E agora eu olho para a vida olhando a disciplina como um critério de valor em todas as minhas relações. E quando vêm os juízos automáticos, vem o tema da disciplina. Então, quando a gente começa a olhar os juízos dentro da ontologia da linguagem, a gente começa a olhar as camadas. Que juízos eu faço da vida? Que coisas eu estou atenta? Isto de onde vem? Que juízos foram feitos de mim a esse respeito? E que tipo de juízos eu faço de mim agora? Porque os juízos se atualizam. A gente muda. Eu aprendo, eu me desenvolvo. E essa é uma das artes de lidar com juízos. Juízos. Não existem juízos certos, juízos errados, bonitos ou feios.
O que existe são os meus juízos, os teus juízos e os nossos juízos. Entender todo esse processo faz uma diferença enorme. Quantas vezes nós damos autoridade demais ao juízo que recebemos? Então o coach ele vem nos auxiliar nisso, nos ajudar a entender que são apenas juízos, não precisam ser verdades.